Tânia Almeida, eu trabalho com processos de diálogo que visem entendimento e tomadas de decisão, especialmente entre empresas e seus stakeholders internos e externos, às vezes de caráter preventivo e às vezes com uma crise já instaurada, que é quando eu chamo o meu trabalho de mediação de conflitos. No dia a dia, eu facilito o diálogo entre pessoas. Você sabe, o PLV ele tem reserva permanente na minha agenda para todos os eventos, para os grupos, para os retreats, para as sessões bônus quando nós recebemos os autores para as nossas celebrações. Ele é para mim uma oportunidade de muitas realizações. Aprender, porque eu entro em contato com temas que eu não tinha ainda visitado. E é uma oportunidade de estar conversando com um grupo de mindsets muito diferentes, mas voltados para um mesmo objetivo. Então, tem aprendizagem. Tem reaprender, porque por vezes eu visito temas já conhecidos, mas repaginados, porque a cada conversa eles são retroalimentados por outras ideias, né? Existe um filósofo, chama-se Pierre Levy, que escreveu sobre inteligência coletiva. Então ele disse o seguinte: que ótimo que você está lendo alguma coisa, você está estudando alguma coisa. Mas se você comentar com outras pessoas e conversar com outras pessoas a respeito, esse conhecimento vai se ampliar exponencialmente. Então, o PLV também me oferece essa oportunidade. Uma oportunidade de estar com pares. Pares é poder estar conversando com pessoas com o mesmo propósito, né? Com a mesma intenção de interferir positivamente no social. É uma oportunidade de ter contato com uma bibliografia que tem uma seleção primorosa do Alexandre de Michele e da Ângela Donaggio, com as resenhas que o Alexandre oferece. Ele é muito generoso nas resenhas, às vezes não dá tempo de ler os livros, mas as resenhas dão conta, né, da amplitude, da profundidade dos textos. Como presente, as sessões bônus. É uma oportunidade de conversar com os autores. O Alexandre tem trazido para nós os autores das obras que ele tem selecionado, às vezes mais de uma vez, no curso desses 4 anos, mais de uma vez, com alguns autores. Então, também é uma oportunidade dessa natureza de conversa e de aprimoramento. A gente tem poucos encontros mágicos na vida, né? O PLV é um encontro mágico para mim. Eu tive a oportunidade de conversar com um homem que se chama Barnett Pearce. Na década de 90, ele era um teórico da comunicação. Ele morreu em 2011. E ele construiu teorias sobre comunicação, e ele dizia que a comunicação se dá quando há convergência de significados. Eu encontro isso no PLV, né? Convergência entre a maneira como eu significo o mundo, os eventos, as pessoas, e o que o PLV oferece. O Pearce, ele me ofereceu, em um momento da minha vida, uma metáfora que eu preservo até hoje. Ele disse: a vida é como uma festa. Você chega, ela já começou. Aí você pega uma taça de alguma coisa, eu pegaria uma taça de Prosecco, né? E você vai visitando os diferentes grupos, né? Em alguns você fica um pouquinho de tempo, dependendo do tema, dependendo das pessoas. Às vezes você gosta do tema, não tem tanta afinidade com as pessoas. Às vezes você tem afinidade com as pessoas e não tem tanta afinidade com os temas, mas há grupos de conversa que você se encanta pelo tema e se encanta pelas pessoas. E ali você fica mais tempo, né? E às vezes fica até
a festa acabar, porque você vai embora da festa antes que ela acabe, né, porque ela continua. Ela continua. Mas o PLV é um grupo assim para mim, onde eu cheguei, eh, com a minha taça de prosecco, me encantei pelas pessoas, me encantei pelos temas e acho que fico por lá enquanto eu estiver na festa. Aprendizado, pela primeira vez, eu entrei em contato com uma obra que se chama, Humility, humildade, tá. The New Smart, a nova inteligência dos humanos na era da inteligência, né. E o que o autor diz, ele se chama Edward Hess, é que a gente precisa atualizar o nosso mindset, como a gente atualiza o nosso celular na tomada, na fonte, durante a noite, para que ele tenha, no dia seguinte, uma versão atualizada das possibilidades que ele tem para nos oferecer, né. Então, se a gente considera, como o grupo considera, a diversidade como, pano de fundo da nossa convivência no mundo contemporâneo, considera a velocidade das mudanças. A velocidade das mudanças faz com que a vida média das ideias fique cada vez mais curta. Então, o jeito que eu fazia ontem, que eu pensava ontem, perdeu validade. Então, eu preciso diuturnamente estar atualizando o meu mindset. Esse foi um aprendizado. O insight sobre processos de mudança. Porque todos nós, no PLV, estamos voltados a processos de mudança. A gente tem uma insatisfação com o status quo. E aprimoramento é uma palavra de ordem para nós, né? Mas as mudanças, elas não são eventos, elas são processos e elas se dão passo a passo. E às vezes numa velocidade mais lenta do que a gente gostaria, né? Então, perceber as mudanças como processo ajuda a ter resiliência para guardar o tempo das pessoas, porque o tempo do relógio é igual para todo mundo, mas o tempo das pessoas não é. Então, às vezes, alguns precisam de mais tempo para fazer mudanças do que outros, né. Então, acreditar nisso, que a nossa intervenção no social, ela pode ser uma pedrinha no lago que vai tendo efeito multiplicador e levando convites de mudança para os cenários onde a gente participa, né. Pode parecer utópico, aliás, a gente leu uma obra sobre isso, que se chama Utopia para Realistas. Se a gente pensar no smartphone em 1920, utopia, né. Então as nossas ideias, as ideias pelas quais a gente transita, às vezes elas parecem utópicas, mas elas são, o amanhã, né, e nós somos todos peças que estamos, eh, levando essas ideias aqui e ali, para que elas possam se tornar realidade. Pois é, praticar as 2 coisas. Praticar a curiosidade permanente e a mudança de mindset permanente, acreditar nas mudanças, eh, aguardar o tempo das pessoas, mas não deixar de investir nesse propósito. Se você é uma pessoa curiosa, e curiosa por aprendizado, e por aprendizado que traga aprimoramento para o que você faz, para o que você pensa, para como você é, o PLV é o lugar, né. Se você quer interferir positivamente no social, através do que você é, do que você pensa, do que você faz, o PLV é um lugar. É um lugar para você se alimentar e se aprimorar sobre todas essas coisas que eu falei antes. E mais algumas, né.
E mais algum gosto?